Graça e paz. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E isso não é um jargão, é o que nós temos nos esforçado a cada dia para viver. Você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida. Você que caiu de paraquedas no nosso canal, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Acontece um fenômeno lá em casa que eu gostaria que esse fenômeno acontecesse em todos os lares da face da terra. Todos os sábados, Zilene estão com essas crianças em jejum e em oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguns reclamam. Gostaria de não perder aquele pãozinho com manteiga, mas todos os sábados isso. Eu cheguei do monte um sábado pela manhã e a Dara me fez uma pergunta interessantíssima. Eles estavam lendo um texto e a Dara chegou para mim e falou assim: vô, por que Deus mandou Jesus ao invés dele mesmo vir resolver o nosso problema aqui na Terra? Eu corri atrás de um livro de física, química, eu queria saber o que essa menina estava lendo. E ela continuou na conversa. Geralmente eu não respondo essas argumentações nesse sábado, eu fico na minha, fico lá como ouvinte, né? Mas por quê, pô? Se um ladrão fosse entrar aqui em casa, você não ia lá bater nele? É. Mas é como se Deus pegasse e mandasse o Miguel pra ir. E ó, tome conversa. Almoçamos, fomos assistir um filme de tarde e a conversa continuou nisso. Chamei a Dara no canto, expliquei pra ela. Daqui a pouco tá aí a Dara chorando. E hoje eu quero falar sobre missões. Talvez seja vergonhoso para mim e para você descobrir que nós não somos missionários e, como tal, nós não importamos com a vida de ninguém e, para piorar, nós não temos evidências de que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Cris, empresta aí, Cris, seu telefone. Eu separei alguns textos, eu quero apenas ler para você. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 19, o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Coloca a mãozinha para cima. E quem tem certeza de que você verdadeiramente é filho de Deus, permaneça com a sua mão para cima. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 9, te revela algo extraordinário. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus e você não é um pacificador, tem algo errado com sua identidade. Se no meio dessa guerra você tem um lado e não é o meio, o da pacificação, aonde você possa ser morto por algum dos lados, você verdadeiramente pode não ser filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? E quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Se você é filho de Deus, o Espírito Santo de Deus te guia. E se a gente fizer uma análise profunda sobre a nossa vida, os nossos passos têm andado em lugares que o Espírito de Deus não tem enviado. Os nossos pensamentos têm nos levado a janelas de percepções que o Espírito de Deus não tem nos levado. Gálatas capítulo 4, versículo 24 ao 27. Presta atenção nesse texto.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Filhos de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo. Nós estávamos conversando um dia desse, lá na pastora Luciana, num estudo lá, e nós recebemos uma revelação importante naquele dia. Tem crente que acredita em horóscopo. Eu não quis aprofundar muito não, para não espetar muitos irmãos, mas a Bíblia diz que um homem levantou a mão para os céus e parou o astro. O homem tem poder para guiar o astro. E o povo está esperando que do astro venha poder para poder guiar o homem. Está tudo errado. Completa aqui, Cristo. Voltou. E último texto. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o texto começa dizendo que nisso vão se revelar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, eu não sei por onde foi que isso entrou. Nós começamos a falar muito disso no começo do ano, que em algum lugar da nossa jornada cristã, nós aprendemos a não obedecer a Deus. Então nós levamos uma vida de cristianismo em desobediência. Como? A Bíblia não nos dá parâmetro para isso. Deus manda, e quem é servo, o filho, vai lá e obedece. A gente aprendeu a fazer prova, não sei o quê, um monte de lorota, para não obedecer a Deus. E nem tampouco aplicar a sua justiça. Nós estamos falando de missão. Você abriu sua Bíblia em Gênesis 37? Você chegou aí? Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Tendo, pois, José 17 anos. O texto vai falar da geração de quem? Vamos lá, o texto vai falar da geração de quem? Jacó. Mas aí, na sequência disso, em vez de falar de Jacó, ele está dando importância para quem? José. Porque José tinha quantos anos? 17. Perfeitamente. Vamos saltar lá na frente. Versículo 12. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. De quem eram as terras de Siquém? Quem era a terra de Siquém? Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra uma mulher, e ele disse que aquela terra tinha dono. De quem era a terra de Siquém? Seguindo um texto. 13. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os seus irmãos junto a Siquém? Vai, enviar-te-eis a ele. E qual foi a resposta de José? E ele disse: ora, vai ver como estão os teus irmãos e o rebanho. Teus irmãos e o rebanho. Teus irmãos e o rebanho. Preste bem atenção como é que nós somos hoje. O Paulo está precisando de uma ajuda. Você vai lá na casa dele ajudar ele? Aí ele diz, vou. Quantos carros o Paulo tem? Onde é que o Paulo mora? Quanto é que ele tem na conta? O que Jacó está nos ensinando?
Se importe com Paulo, primeiro. Se importe com a vida dele, primeiro. Se importe com a pessoa dele, primeiro. O mais importante, o mais sagrado é sempre a vida. Parece que o evangelho desse tempo virou essa conversa de Jacó. E nem precisa ir longe. Só pegar esses profetas do Pix nesse tempo que a gente consegue entender isso com perfeição. Sim. Existe uma preocupação muito mais enquanto eu tenho do que o que eu sou. Então vamos lá, seguimos o texto. Vai ver como estão os teus irmãos e o rebanho e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebron e foi a Siquém. Quem enviou José? Jacó. Enviou José para fazer o quê? Ver como estavam os irmãos dele. Mateus capítulo 21. Mateus 21. Você chegou? 21. Isso. A partir do versículo 28. Mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E ele, respondendo, disse: Eu vou, Senhor. Porém, não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro. Disse Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Ui. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois arrependestes para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou e cercou com um velado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos seus frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando seus servos, feriram e mataram um ao outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último, enviou seu filho, dizendo: Terão respeito do meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre eles: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Beleza. Os 2 Miguéis, faça a gentileza de vir aqui, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que um certo pai de família tinha 2 filhos. O filho menor chegou pro pai e falou assim: me dá minha herança, fala aí. Me dá minha herança? Agora! Fala. Agora. E bate o pé no chão, fica bravo. Isso. Fez da gente. Eu quero a minha herança. O pai pegou a herança, deu pro filho mais novo, e o filho pegou e saiu, foi gastar a herança dele. Vai lá pra sombra lá. Senão vai ficar preto aí. Aí. Foi gastar a herança. Antes daquele menino receber aquela herança, o texto diz que para se cumprir a lei, ele precisa receber 2 partes, porque ele é o filho mais velho. Eita Deus. O filho mais novo está lá gastando a herança. E o filho mais velho está aqui gastando a herança. Porque nenhum recurso na sua mão que não se compartilha é perda. Aquele que retém para ti mais do que é justo é só para sua própria perda. Está escrito em Provérbios. Então aquele está gastando e esse aqui também.
A Bíblia diz que quando o filho foi, o pai se posicionou em um lugar. E ficou esperando o filho voltar. Aleluia. Não é assim que a gente entende? Verdade. O pai não se posicionou esperando que o filho voltasse. O pai se posicionou esperando que o outro filho fosse. Porque esse filho mais velho é quem tem que ir resgatar aquele. Porque está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu anjo para... Foi assim? Não, seu Não. filho. Mandou quem? Filho. O pai cuida do reino. O filho vai atrás de quem está perdido. Meu Deus. Meu Deus. Isso é missão. Traz o filho perdido. Meu Deus. Isso é missão. Ai, Jesus. Por que que o Miguel foi buscar outro Miguel? Porque o Miguel é filho de Deus. Se o Miguel não é filho de Deus, ele fica lá, vai lá. E o outro Miguel fica lá, vai lá, fica lá, Miguel. O Miguel que não é filho de Deus, tá aqui gastando a sua vida na internet, vai lá, acessa o Netflix. Vai, acessa o Instagram, TikTok, TikTok, Kawaii, qual é o nome do outro? Hello. Ele fica aqui a vida dele todinha, se perdendo. Eu tô falando isso que eu ouvi ontem, uma ilustração de um padre, falando que a maior arma de guerra desenvolvida pelo homem foi essa ferramenta. E ele vai falando que o celular acabou com a televisão, o celular acabou com o espelho, o celular acabou com a calculadora, o celular foi matando tudo, tá tudo aqui dentro. Para poder prender o homem. Diálogo, a família, o celular destruiu tudo. Onde o celular foi passando, ele foi destruindo. Então, por isso que eu perguntei para você: você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Por que você está posicionado como filho que fica parado em casa sem se preocupar com a vida do outro? Meu Deus. Porque para você é muito fácil você levantar a sua mão e falar: pai, tem alguém lá no hospital passando fome nesse momento, passando necessidade. Vai lá, Deus. Não, Deus está lá parado, esperando, como o texto de Romanos que nós lemos agora, a manifestação dos seus filhos, que vai lá Glória a Deus. e traz de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Deus não vai. Lamento te dizer, Deus não vai. É os filhos de Deus Glória a que Deus. são responsáveis Aleluia. Eu creio pela dessa forma, manifestação Senhor. do governo de Deus na face dessa terra. Eu creio dessa forma. Então é por isso que em cada lar que um filho de Deus chega, Deus chegou. Em cada faminto que o filho de Deus chega, Deus chegou. Aleluia, Jesus. Em cada doente onde um filho de Deus chega, Deus chegou. Em contrapartida, cada vez que um filho de Deus se omite, o filho da treva se manifesta. Então, pare de querer entregar para Deus aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Meu Deus. Aleluia. Só é missionário quem é filho. Deus não vai mandar qualquer um para o campo de missão. Obrigado, Miguel. Miguelos, está correto essa pronúncia? O plural de Miguel é Miguelos, Migueles e agora, Miguéis. É muita migueleza. Deus não vai confiar uma tarefa tão extraordinária como são as missões nas mãos de quem não é filho. Jesus. E é por isso que o campo missionário é pesado para alguns. Porque não é a dificuldade do campo, é a identidade de quem está lá fazer uma coisa da qual ele não foi chamado. Edson tem habilidade com contabilidade. Cristiane, você teria coragem de entregar nas mãos a Sara para o Edson fazer uma cirurgia nela? O contador Edson? É mais ou menos igual a isso que nós estamos falando. Então, missão. Se a missão é de Deus, só os filhos deles podem fazer. Agora, se a missão é sua, pode colocar qualquer pessoa, pode se virar lá. Se a missão é do pastor da igreja, cara, qualquer pessoa que o pastor colocar, resolve. Mas se a missão é de Deus, Esquece. só os filhos podem resolver.
E o Senhor está esperando você, que é filho, se posicionar na realidade missionária. Não é tarefa do outro irmão. Não é função do irmão da outra igreja. Não é função do fulano do outro país. Não faz parte daquele contexto da religião, não. Deus confiou para os seus filhos. E em nome de Jesus, tenha pressa. Porque a omissão desse filho mais velho gerou sofrimento na vida do filho, do irmão, do outro filho que está perdido. Eu ouso pensar que o pai só entregou a porção dobrada na mão do filho mais velho. Cuidado que isso aqui pode te chocar, viu? Cuidado que isso aqui pode te matar. Eu ouso pensar que o pai só entregou o dobro da herança que o filho mais novo recebeu nas mãos desse filho para que ele caísse em si primeiro e já começasse a trabalhar. Meu irmão, não vá não. Então, analisando e pensando dessa forma, talvez tenha coisas em suas mãos que é para não deixar o outro ir. Meu Deus. Talvez tenha comida demais no seu celeiro para que o outro não passe fome. Tenha roupa demais no seu guarda-roupa para que não esteja mais ninguém nu. Tenha carro na sua garagem para que o outro não precise mais andar a pé. Continua ou tá bom, filho? Aleluia. Tem 2 casas que para alguém não precisa mais morar na rua. Continua ou para aqui? Continua. Tem sapato demais na sua casa porque tem gente andando descalço lá fora. Então, esse irmão recebeu dobrado. Recebeu a mais. Que era para que ele entendesse que ele tem uma necessidade. Já que você vai, eu vou contigo. Você não quer ficar? Beleza, eu tô contigo nessa. Vamos lá, você vai para lá por onde? No chiqueiro dos porcos? Vou contigo, porque eu sou filho. E sendo filho, você é meu irmão. Você não vai passar por essa bomba sozinho. Talvez o dom que você tenha seja para poder resgatar o outro. Talvez o chamado que você tenha, a capacidade que você tem com as escrituras, está muito mais relacionado ao outro. Eu falava isso com o Paulo, se não me engano com o Edson, um dia desse no monte. Tem um pé de fruta, vem aqui. Como é o nome desse negócio aqui? Pitanga. Pitanga. Olha aí, o pé de pitanga está produzindo pitanga. Mas esse pé de pitanga não come da pitanga que ele produz. Eita, O aleluia. Miguel vai lá e come a pitanga. O Paulo vai lá e come a pitanga. Mas o pé de pitanga não come a pitanga que ele produz. Mas produz. Isso diz muito respeito a você. O seu dom, o seu chamado, o seu ministério. Você está querendo usar ele para si. E Deus está querendo que você seja igual o pé de pitanga. Ô, meu filho, floresça e frutifique. Aleluia. Porque tem um monte de gente para poder usufruir do que você tem, para que eles possam caminhar a jornada deles de barriga cheia. Louvado. E você é preocupado, não, eu estou produzindo essa pitanga, mas eu sou um pé de pitanga e eu vou comer dessa pitanga. Tadinho. Não. Você precisa produzir para o outro. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja Deus. Eu espero que, e eu acredito de verdade, que isso tenha ficado muito entendido dentro do nosso coração. Tem muita gente sofrendo. Tem muitos irmãos nossos padecendo. Não é a ausência de Deus. É a negligência dos filhos. Que na hora que você entender que você verdadeiramente é filho, você vai viver uma experiência extraordinária. Que você não precisa de uma carteirinha de missionário para poder realizar as missões que Deus tem colocado em suas mãos. Porque você é filho. Você não precisa de muita informação do outro para poder ajudá-lo, porque você é filho. Estava aqui agora, a gente montando os negócios ali, a irmã entrou em contato, pedindo um socorro lá em São Paulo. Calma aí, eu não tenho como fazer nada que eu estou longe, mas eu conheço 4 ou 5 pastores dele que resolvem. Já estão a caminho. Aleluia. Aleluia. Eu não preciso das informações dela. Eu preciso da minha identidade. Eu vou fazer porque eu sou filho. Deus não vai, Paulo. Ele até vai contigo. Mas fazer no seu lugar, ele não vai. Pastor Luciana, Deus não vai. Ele vai acompanhar a senhora, vai colocar os recursos nas suas mãos. Certeza. Mas ele está esperando que a senhora vá. Cláudia, Deus não vai. Talvez a senhora tenha passado por tudo que a senhora tem passado. Para a senhora entender que a senhora tem um chamado.
E a negligência do seu chamado está fazendo uma tonelada de gente sofrer e padecer. Então, eu vou repetir isso. Aleluia. Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu Filho. Tradução de Cleiton Ferreira. Deus continua amando o mundo de uma tal maneira que hoje está enviando os seus Filhos. Você já foi enviado, você já foi comissionado. Você só precisa entender essa realidade da sua identidade para você colocar adiante aquilo que Deus mandou você fazer. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado mais uma vez por essa percepção das tuas escrituras. Que verdadeiramente, Pai, essa identidade de filho, Pai, possa ser absolvida por cada um de nós. E que nunca mais, Senhor, nós venhamos a viver esse autodefenestramento que nós mesmos nos submetemos para poder fugir do que é teu, fugir da tua obra, fugir do teu chamado. Como a irmã Dalvânia ministrou, que verdadeiramente haja aceitação em nós daquilo, Pai, a qual tu tens chamado a cada um de nós. E que possa haver importância, Pai, primaz de tudo que é do teu reino, de tudo que é teu, de tudo que é sagrado nas nossas vidas. Nos ensina, Pai, nos importarmos com a vida do outro, com a vida do nosso irmão, a parar de pensar o mal, a parar de querer o mal, a parar de desejar o mal. Nos ensina, Pai, a suportarmos uns aos outros, a nos portarmos como samaritano, a tratar das feridas, usar os recursos que são necessários e nos preocupar, Pai, com um amanhã desse. E que dessa forma, Pai, haja um processo extraordinário de expansão do teu reino para a honra e a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.